ministrando com esse tema: mentes transformadas, vidas ressignificadas. Será que você pode repetir isso para você gravar no seu coração? Diga assim: mentes transformadas, vidas ressignificadas. Aqui, sempre que a gente tem esse momento de contato com a palavra de Deus, nós celebramos com muita alegria. É um momento profético, onde Deus vai, de forma personalíssima, através da sua palavra, revelar a sua vontade para nós. Então nós vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que vai ser dito e a forma com que Ele vai tratar a nossa vida através da sua palavra, celebrando com alegria. Vamos lá no 3? 1, 2, 3 e... Muito obrigado, Deus, fala conosco. Nós temos sede de ouvir a tua voz. Queridos irmãos, nós vamos começar com a leitura desse texto que está em Romanos, capítulo de número 12. O texto de Romanos é um texto incrível. Todo o livro de Romanos é precioso e poderoso, porque é onde o Evangelho é apresentado com fundamentação, inclusive, da lei. Ele tem um poder personalíssimo entre todos os textos de Paulo. E quando chega no versículo de número 2, Paulo nos dá uma missão de transformar a nossa mente. Ele disse, nesse texto, ele disse: transformem-se pela renovação da sua mente. Vamos repetir comigo? Diga assim: transforme-se pela renovação da sua mente. Eu estava acompanhando meu pai no pós-cirúrgico, na UTI, e ele estava literalmente sedado, sem movimento algum, quando eu comecei a perceber o atendimento que um médico fazia em um paciente que estava na baia do lado, onde meu pai estava na UTI. Era um médico diferenciado. Eles fazem parte de uma equipe que estão desenvolvendo uma técnica para operação de coluna que é nova. É nova no mundo, inclusive. Não é nova em Alagoas, é nova no mundo. Inclusive, eles estão em fase ainda de homologação dessa nova técnica, para que ela possa ser uma técnica que, divulgada, possa ser disseminada no restante do mundo. Inclusive, nós fomos alertados pelo chefe da equipe de que essa técnica é uma técnica que ainda não está aprovada pela Anvisa. Eu nem sabia que a Anvisa entrava nesses departamentos da medicina, ou é algum outro órgão que eles me explicaram. Mas, bom, enfim, é uma técnica que não está aprovada ainda, mas que vem sendo reconhecida como uma técnica revolucionária. E o médico que estava na baia do lado, eu identifiquei como sendo um médico da equipe que operou meu pai. E quando ele estava ministrando a atenção ao paciente do lado, depois de ele fazer um acompanhamento neurológico do paciente, que tinha passado por uma cirurgia parecida com a do meu pai, se não igual, eu vi quando ele fez uma pergunta curiosa. Ele, já querendo se despedir, ele olhou para o paciente dele e disse assim: com quem está o poder? O paciente ficou meio que, literalmente, emudecido naquela hora, porque não parecia ser uma pergunta pertinente a um médico, né? Não é uma pergunta comum para um médico fazer quando está se despedindo da visita a um paciente. E por isso ele silenciou. E ante ao silêncio, o próprio médico, ele respondeu: porque o poder sempre será exercido por quem você determinou o controle. E aí ele mesmo, explicando o que ele estava querendo dizer para o paciente, ele disse: a mente controla tudo no corpo. A saúde depende muito do estado de saúde emocional. Se você determinar que a doença, a enfermidade, ela não avança, cura, de repente você não é curado, e não é nem por causa do processo médico, das técnicas
que nós utilizamos em você, mas é porque a sua mente não está colaborando com a cura. E já querendo sair da baia, com muitos outros pacientes para visitar, certamente, ele olhou para ele e ele disse assim: eu já avisei a Deus que eu preciso engordar o número de sucessos dessa nova técnica que nós estamos aplicando para a operação de coluna. E tudo o que você precisa é colaborar com Deus na sua mente. Deu 2 batidinhas nas costas daquele paciente e foi embora. Eu fiquei literalmente impactado com aquilo que eu estava presenciando dentro de um centro médico de recuperação intensiva. E aquela frase, com quem está o poder, ela impregnou a minha vida desde aquele dia. E enquanto eu estava meditando nesse texto de Paulo, na carta que ele escreveu aos Romanos, a gente não pode esquecer disso, irmãos. Foi uma carta escrita para uma igreja que estava no coração do império opressor. Roma era o império opressor. E a carta foi escrita para uma igreja que havia ali. A percepção que eu tenho é que o evangelho, ele se ramifica nos lugares mais surpreendentes e inusitados possíveis. Como que o evangelho do perdão, do evangelho da graça vai se ramificar no coração do império? Mas se ramificou. E Paulo está nos alertando para o nosso maior campo de batalha, que é a mente humana. Durante toda a minha existência, como cristão, como sacerdote, eu tenho percebido como a mente humana é um ambiente onde a gente precisa sobre ela ter o controle e o domínio, porque todas as ações, pensamentos, falas da nossa mente são provenientes da mente, e ainda é um campo onde o inimigo visita com muita facilidade. Eu não sei se eu sou mais desviado que você, mas muitas vezes na própria oração, você orando, e o inimigo te visita com um pensamento mau. Quantas vezes você orando por um processo, na hora em que você está de joelhos em oração, às vezes pagando um preço de acordar de madrugada para orar, e naquela hora você é visitado por um pensamento que não coaduna, não se alinha com a sua prática de oração, e você tem que disciplinar a mente. Eu aprendi desde cedo a dizer para a minha mente: ei mocinho, por aí não. Você não pode pensar o que você quer pensar, você não pode sentir o que você quer sentir, você não pode viajar para onde você quer viajar. Você tem que estar detida ao plano e à vontade de Deus. E eu aprendi que se eu não disciplino a mente, ela pode ser o algoz de muitas quedas na minha vida. Eu quero, inclusive, voltar a alertar. Esse é um campo em que Satanás ainda tem autorização de visitar você. Ele não pode fazer tudo o que ele quer contra nós, porque se pudesse, ele já tinha nos destruído e nos eliminado assim do mapa. Mas visitar os nossos pensamentos, ele ainda pode, e visita. Nessa noite, irmãos, eu quero evocar o pensamento de Paulo, trazido por Deus, a sua pena inspirada, para lembrar que ele nos convoca a uma guerra contra a liberdade da mente, quando ele nos conclama que nós devemos pô-la em controle, porque uma mente transformada vai produzir uma vida ressignificada. Não existe mudança na vida do cristão se a mente não estiver renovada, transformada. É por isso que você vai encontrar muitas vezes cristãos de muitos anos dentro da igreja, sem mudança de vida nenhuma. A frase, mas você não é crente, já foi ouvida por muitas pessoas, muitas vezes. Nós hoje estamos na classe dos novos ali, repleta de pessoas, pastor Nilson ministrando com muita graça, e esse assunto foi evocado na classe dos novos. Eu estava dizendo, participando da aula que era dele, que o inimigo, quando ele atua contra a vida do crente com essa frase para nos oprimir,
ele trabalha a favor de Deus. Porque muitas vezes o crente é acossado por essa pergunta: mas você não é crente? Como é que você está fazendo isso? Ele revê toda a sua prática de vida. Ele passa a vigiar na sua mente toda a ação, palavra, pensamento que emana das suas ações. Por isso eu acho que Satanás nunca foi inimigo de Deus. Ele colabora para que a obra de Deus se estabeleça na nossa vida quando ele trabalha contra. Mas ele incomoda. E incomoda justamente na nossa mente. Paulo, no capítulo 8, da mesma carta que ele escreveu aos Romanos, ele diz que permitir à natureza humana o controle da mente resulta em morte. Nós temos duas naturezas habitando dentro de nós. Uma natureza humana carnal e uma outra natureza espiritual. Isso fruto da tricotomia que Deus colocou dentro da nossa própria existência. Deus é triuno e Ele colocou a vida humana sob a mesma égide da triunidade. Nós somos corpo, alma e espírito. Entenda que a alma é a região da mente, dos sentimentos, dos pensamentos, das memórias. E o espírito é aquilo que vai ser eterno. E se você não der controle, se a sua mente não estiver em estado de transformação constante e contínua, ela pode levar o seu espírito a ser contaminado por pecados e ele ser desqualificado no dia da hora eterna, que para nós não sabemos qual vai ser. O sopro da vida pode parar a qualquer momento. O que eu sei é que eu preciso estar preparado em dois tempos: o tempo de agora e o tempo de sempre. Eu tenho que estar pronto para ir agora. E se não for hoje, eu tenho que estar preparado no tempo de sempre. Porque pode ser a qualquer momento. Então, ele nos traz essa realidade que resulta do combate que habita dentro de nós. Uma mente que tem controle. Mas esse controle pode ser espiritual e pode ser humano. A mente pode me levar a querer gerar na minha natureza humana prazeres que muitas vezes afastam Deus de mim. Ou uma mente controlada, transformada, pode me levar a um estado de obediência aos ensinos da palavra de Deus, que pode me tornar um cristão aprovado para a vida eterna. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Sobretudo nesses dias em que o relativismo tomou conta do mundo, nós somos todos os dias convocados a normalizar a nossa mente e aceitar circunstâncias que no passado, para a igreja, porventura poderia ser um escândalo. E eu faço parte de uma história um pouco mais longeva do que a maioria das pessoas aqui. Nós somos uma igreja composta de muitos jovens. E a gente sabe que, na verdade, a mocidade da igreja nem está aqui, né? Porque a gente tem um outro cenário lá em cima, onde os jovens estão reunidos no salão onde eles fazem o mesmo culto que nós temos aqui. Mas nós somos uma igreja repleta de pessoas jovens. E eu, um pouco mais longevo, eu posso lhe dizer que já houve circunstâncias que eram verdadeiros escândalos quando a gente via no meio da igreja. Exemplo. Um divórcio. A primeira vez que eu vi um divórcio dentro de uma igreja foi um hectacombe dentro daquela congregação. Mas hoje está banalizado. De vez em quando você vê alguém se desviar alguém se divorciar mesmo sendo cristão. E nós temos que ter cuidado com isso na nossa mente, porque aquilo que era um escândalo muitas vezes vai terminando tolerável, do tolerável passa a ser aceito, e no último comportamento isso passa a ser uma coisa normal. E o que a palavra diz que é pecado e que gera morte espiritual, nós não podemos negociar com esses valores. É na mente que nós formamos a resistência que vai combater a normalização de coisas que não são normais no reino espiritual. Os valores de Deus nunca mudaram. A sociedade é que, transtornada pelo pecado, vai mudando os seus valores, mas os valores de Deus, que regulam inclusive o bom funcionamento da sociedade, eles são inegociáveis na palavra. Por isso que o Paulo
ele disse que permitir que a natureza humana, os sentimentos emocionais, tome controle da mente, resulta em morte espiritual. E ele conclui esse texto dizendo: mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Eu gosto desses dois valores que Paulo coloca nesse texto. Porque vida mesmo é tudo que a gente precisa para ser feliz, não é? Vida de qualidade, vida aprovada por Deus, vida balizada em boas práticas, em relacionamentos bem estabelecidos com aquilo que Deus plantou nas nossas existências como plano dele para nós. Isso tudo resulta nesse sentimento que Paulo definiu como paz. E paz é uma das coisas mais gostosas para você desfrutar. É interessante que paz espiritual é fruto de uma mente controlada por Deus. Às vezes você está em guerra em todas as lateralidades da sua existência, e você olha para o que está acontecendo, você tinha todas as razões para estar literalmente descabelados. E nesse caso eu sou até e me sinto privilegiado, né? Porque parece que eu não ia ter muito problema com isso. Mas literalmente você visita um cristão em estado de opressão, de guerra. Você visita um cristão passando por crises financeiras, emocionais. Se ele tem a mente controlada pelo Espírito, a guerra está do lado de fora. Ele está em paz. É o que Paulo diz aqui: quem controla a mente, dá manutenção na sua vida, a vida é de qualidade, e a paz está instalada em seu coração. É óbvio, irmãos, que tudo isso pode ser potencializado pelo Espírito de Deus. E eu gosto muito do que aconteceu com Salomão. Na verdade, Salomão é uma referência bíblica para a minha vida. Eu tenho paixão pela figura do rei Salomão. Se você me perguntar por quê, eu te dou dois valores já de início. Para mim ele era um extrato da graça divina. Porque ele era fruto de uma relação espúria, pecaminosa, entre o seu pai e a sua mãe. Ele não era dos filhos de Davi aquele mais recomendável para herdar o trono. Não era o mais velho também, porque normalmente na lei judaica se estabelecia que o herdeiro de todas as coisas era o filho mais velho. Então, se ele não tinha referência da relação da mãe com seu pai, se não tinha referência da idade, por que foi que ele foi escolhido para ser o sucessor de Davi? E por que foi que Deus deu a ele o privilégio de se tornar o maior rei que Israel já teve, quiçá o maior rei que esse mundo já viu? Porque Deus queria mostrar que a sua graça, ela é irremediavelmente poderosa. Ninguém detém a graça de Deus. Quando Deus quer perdoar, você pode ficar escandalizado, pode reclamar. Como é que pode? O ladrão estava do lado ali da cruz e olha para Jesus e diz para ele: quando você entrar no teu reino, lembra de mim? E aí Jesus, ele diz para o ladrão: ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. E aí você vai ter uma multidão de razões de brigar com Jesus Cristo, como é que ele aprova a vida do ladrão, não é? Para entrar no paraíso, simplesmente porque o ladrão reconheceu que ele era o rei dos reis e o senhor dos senhores, e fez um pedido a ele para ser lembrado por ele na eternidade. Assim é que se estabelece a conquista da vida eterna, por arrependimento, por confissão de que Jesus é rei. Não são pelos nossos méritos. A graça da salvação é um favor imensurável de Deus. A gente não consegue medir a profundidade, a largura da graça divina. Então Salomão é esse extrato da graça. Ele foi escolhido porque Deus resolveu avisar o mundo: quando eu perdoo e ponto final. Mas se Salomão, ele é um extrato da graça divina, ele também é a adição de uma coisa que nós podemos nessa noite levar como pensamento, que produz comichões na nossa mente para nós desenvolvermos
esse assunto na nossa relação pessoal com Deus. Porque ele já era inteligente por natureza, e o que aconteceu com Salomão foi uma potencialização da mente dele. Simplesmente porque um dia Deus aparece a ele e diz assim: Salomão, me peça o que você quiser. Na hora em que ele estava sendo empossado como rei de Israel, e ele disse assim: Senhor, eu queria sabedoria para governar o seu povo. Aí, queridos irmãos, eu posso lhe dizer que o que aconteceu com Salomão é factível de acontecer comigo e com você, não só na área da mente, mas em qualquer área da vida. Porque Deus potencializa a mente de Salomão, e a Bíblia diz que não houve na terra ninguém tão inteligente como Salomão, que governasse com tanta sabedoria o povo de Israel. Porque isso aconteceu, irmãos, por causa da potencialização do Espírito Santo. Ele recebeu o que ele pediu. Deus deu a chance dele pedir o que ele quisesse. E normalmente, nas circunstâncias que ele estava investido, como o escolhido para reinar Israel, ele podia ter pedido um monte de coisa: fama, poder, riqueza, dinheiro, um exército que fosse respeitável na terra, a ausência de inimigos à volta do seu reino. Podia ter pedido muita coisa, mas pede sabedoria. Sabe por que ele pede sabedoria, irmãos? Porque sabedoria é, sem dúvida, o maior valor que o cristão pode cultivar na sua vida. Uma mente sábia, iluminada, controlada pelo Espírito Santo, ela produz transformação em toda a existência humana, inclusive na história daquela pessoa. Não é sem causa que Salomão se tornou a referência das referências na sua geração. Vinha reis de outras nações para conhecer a excelência do seu governo. E entre as pérolas que ele deixou escrita, ele deixou o livro de Provérbios. Em Provérbios 25 e 28, olha só o que ele partilha de experiência para as nossas vidas. Ele diz que o homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades. Antes de eu concluir a leitura desse texto, deixa eu dividir, fazendo uma pausa, essas duas ideias que Salomão nos transmite. Ele fala que o homem ele tem que aprender a controlar emoções e vontade. Parece que a vontade é alguma coisa que está intrínseca às emoções, e as emoções à vontade, mas são duas coisas distintas. Salomão está dizendo que o homem precisa aprender a controlar as suas emoções. E sabe, um dos maiores problemas que eu tenho visto na minha história e trajetória cristã é emoções em estado de descontrole. Tem pessoas que com as emoções descontroladas são capazes de fazer coisas que não coadunam com a fé que têm. Vai viver o resto da vida tentando pacificar a sua mente das coisas que fez, quando podia simplesmente, sob o controle do Espírito Santo, ter gerenciado as suas emoções e não ter dito, não ter feito, não agido daquela forma. Nós temos valores, irmãos, todos impregnados na palavra, para viver uma vida de qualidade como ninguém consegue viver senão um cristão. E esses valores não estão em uma prateleira para você pegar e acessar lá e arrancar. Não está no HD do seu computador também não. Esses valores estão na Bíblia Sagrada. Todos os dias, lendo a Bíblia, a gente vai aprender os valores de Deus, e esses valores vão ficando impregnados na nossa mente, e a nossa mente treinada vai aprender a gerenciar as emoções. Mas Salomão fala de vontades, e vontade humana é um negócio terrível, que precisa ser controlada também, não é? Quantas vezes você já não teve vontade de comprar uma coisa que você não pode ter aquilo? Eu estava me lembrando, enquanto eu preparava essa palavra, de um irmão, o novo convertido na classe da escola dominical, o pastor Javan, que hoje porventura não está aqui, mas é membro aqui da igreja, foi meu primeiro professor de escola dominical. E aí esse irmão, o pastor Javan, sempre começava a classe da escola dominical, ele dava um tempo assim para a gente pedir orações, pelo que quisesse. E aquele irmão pedia um Fusca vermelho com roda de magnésio. Ele falava roda de magnésio, jante de titânio, né?
coisa assim bonita, pneu tara larga, som Rodstar, não é? Um equipamento que potencializasse aquele som, que desse altura aquele som. Ele descrevia o carro que ele queria. Irmãos, um dia aquele irmão chegou na igreja com um carro igualzinho àquilo que ele pedia nas orações, porque nós temos um Pai que é generoso e atende os nossos pedidos. Se você se sente um filho amado, e se você tem essa convicção de que você tem um Pai, Deus, que te dá exatamente aquilo que você pede, vamos dar uma salva de palmas a esse Pai, que é abençoador da nossa história e da nossa existência. O problema não estava no carro, o problema não estava na oração, o problema não estava no pai, o problema estava na mente daquela criatura, porque depois que ele ganhou o carro que ele tanto ansiava, tanto queria, ele criou uma paixão tão grande por aquele carro, que tinha dia que ele não vinha porque ficava lavando o carro, e tinha dia que ele não vinha porque o carro levava ele para a praia, e ele foi esfriando na fé, e aquilo que era para ser uma bênção na vida dele, fruto da resposta das suas orações, transtornou as suas emoções. Uns 2 anos depois, eu vi ele com esse fusquinha já meio velho, desguaribado, meio troncho, e ele passou por mim, com uma moça do seu lado que tinha cara de que não era crente, e olhou para mim e disse: olha por mim, irmã Rica, eu estou meio desviado. Eu digo: eu estou sentindo, pelo carro eu estou sentindo, estava tão novinho quando chegou na sua vida, e você estava com a fé alinhada, hoje o carrinho está meio perebento, e a sua vida, hein? Então, aí o Salomão, irmãos, mandou que eu exercesse controle sobre as minhas emoções e a minha vontade, e ele fez uma analogia que eu acho assim fantástica, própria da sabedoria que Deus deu à mente dele. Ele disse: um homem que não controla as suas emoções e nem as suas vontades, é como uma cidade que os muros foram derribados. Naquela época de Salomão, uma cidade era tão protegida quanto forte fossem os seus muros. As cidades literalmente eram fortificadas, haviam sentinelas em volta dos muros de cada cidade, e elas se tornavam praticamente impenetráveis, por causa da robustez das construções medievais daqueles muros. A China ainda tem uma muralha, que é assim, profundamente conhecida, porque cada turista que vai, tira fotos daquelas muralhas. As muralhas existiam por conta disso. Quando o povo hebreu chegou na terra prometida, a primeira cidade para ser conquistada era Jericó, e era uma cidade fortificada, tinha muros. Para que o povo hebreu entrasse dentro daquela cidade, Deus fez os muros serem engolidos pela terra, porque aquela cidade era literalmente impenetrável, tamanha a fortificação daqueles muros. E Salomão está dizendo que uma mente que não aprendeu a gerenciar emoções e vontades, ela está vulnerabilizada e desprotegida, igualzinho uma cidade sem muros. É de Salomão, no capítulo número 4 do livro de Provérbios, um livro precioso. Que paixão eu tenho por Provérbios. Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, Salomão nos alerta: tenha cuidado com o que você pensa. Quem aqui já teve problema com os seus pensamentos? Levanta assim a sua mão. Deixa eu levantar as minhas 2 mãos. Vou levantar os pés também. É um problema. Pensamentos em estado de descontrole. E quando Satanás descobre que você é reativo, que você é daqueles que diz assim: eu agi assim porque também, olha o que o fulano fez comigo. Aí ele vai botar um bocado de fulano que faça coisas que contrariem o seu pensamento e a sua mente, e você vai ter muito problema. Satanás, o algoz das nossas vidas, ele mapeia cada região frágil do cristão para nos desqualificar e nos descaracterizar. Essa preciosidade do ensino de Salomão, quando ele diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, é porque Salomão sabia que do pensamento à materialização da ação
espaço muito curto. Uma vez que o pensamento está contaminado, está não gerenciado, está não administrado, está em desacordo e desalinho com a vontade de Deus, para dali você se desqualificar e perder a sua fé, ó, rapidinho, rapidinho. Aí ele conclui esse texto de Provérbios 4:23, dizendo: tenha um cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quem você vai ser amanhã? São os seus pensamentos de hoje que vai determinar quem você vai ser amanhã. Se você não gerenciar pensamentos, a sua vida jamais vai ser ressignificada. Pensamentos transformados produz vida ressignificada. E aquela pergunta daquele médico ficou vindo à minha mente: com quem está o poder? Com o lado carnal dos meus pensamentos ou com o lado espiritual da minha mente? Aqui vai um recado aos especialistas, né? O Bill Johnson, que é um pastor e um escritor americano, em um dos seus livros ele disse uma coisa que eu achei assim, incrível. Guardei no meu coração. Aquilo ficou colado como um post-it na minha vida para eu lembrar para sempre. Ele disse que o que você sabe pode afastar você do que você precisa saber. Eu vou repetir. Aquilo que você sabe pode afastar você daquilo que você precisa saber. Não é daquilo que você tem que saber, é daquilo que você precisa, que você tem necessidade de saber. Vou dar um exemplo bíblico para você entender. Ninguém entendia mais de Bíblia nos dias de Jesus do que os mestres da lei. E eles eram pessoas relevantes dentro do farisaísmo. Eles estudavam a Bíblia a uma exaustão tão grande que eles tinham todos os textos da Bíblia decorados. O homem era o sacerdote do seu lar. Era ele que tinha a obrigação de instruir o seu filho no caminho em que ele devia andar. Um filho de um judeu, nos dias de Jesus Cristo, com 12 anos, já tinha toda a Torá decorada na sua mente. Se decorar, se conhecer a Bíblia Sagrada mudasse vida, os fariseus tinham reconhecido em Jesus o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Você sabe o que foi que os fariseus fizeram? Se tornaram os maiores perseguidores do ministério e da vida de Jesus Cristo. Onde Jesus estava fazendo um milagre, fazendo uma prédica poderosa, tinha um fariseu tentando pegar Jesus em alguma contradição, perseguindo Jesus a todo tempo. Por que isso acontece, irmãos? Porque saber, eles sabiam. Mas muitas vezes o saber está revestido e acompanhado de arrogância e de independência. Isso muitas vezes milita contra o conhecimento daquilo que de fato eu preciso saber. E quando você começa a conhecer a história da Bíblia, ou a história dos personagens bíblicos, você vai ver uma multidão de personagens que sabiam muito, mas que tiveram problemas terríveis com a arrogância daquilo que eles já sabiam. E você vai ver que isso nos dias atuais é da mesma forma. Nem venha me pregar a palavra, que eu já conheço a palavra. Não precisa você me dizer isso, não precisa me alertar para isso. Já conheço, pastor. Você conhece, filho, mas precisa viver. Você conhece, mas essa palavra precisa lhe transformar. Porque estar sentado dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, cantando um louvor, participar dos atos litúrgicos de uma religião, isso não transforma ninguém. O que transforma é gerenciamento de pensamentos. É o Espírito Santo tendo da sua parte o direito e a liberdade de dominar você como um todo.
Você vai ver um doutor da lei visitando Jesus em um dia de noite, e ele chega com palavras elogiosas a Jesus. Ele diz: Jesus, todos nós reconhecemos aqui em Israel, você é Rabi. Rabi era um título que eles davam para o mestre conhecedor profundo das Escrituras Sagradas. E ele assevera a sua afirmação dizendo assim: ninguém consegue fazer os sinais e os milagres que você faz se Deus não for com ele. Até aqui o que Nicodemos falava tinha muito a ver com aquilo que ele tinha conhecido nas Escrituras Sagradas. De fato, ninguém consegue sobrenaturalidade sem a ação de Deus na sua vida. Eu não esqueço de uma visita que eu fiz nos dias da minha conversão a uma Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, e o pastor estava pregando sobre o profeta Jonas, e um senhor já quase octogenário sentou à minha frente e parecia meio com dificuldade auditiva, e do lado tinha uma pessoa que estava visitando a igreja, e aquele senhor estava lá cumprindo as suas devoções religiosas, ouvindo a pregação do pastor, e de repente o camarada que estava do meu lado, olhando para mim, disse assim: mas que pastorzinho mentiroso. Aí eu olhei para ele e disse: por que você está dizendo isso? Ele está dizendo que um peixe engoliu um homem, e depois esse homem foi cuspido com vida. Isso é impossível. O ancião meio surdo que estava ficando, ele olhou e disse: não entendi o que vocês estavam falando aí. Aí eu disse: ele está dizendo que o pastor está mentindo, porque aí tem um tal de Jonas na pregação dele, que foi engolido por um peixe e depois o peixe cuspiu. Ele disse: olha, depois eu vou conversar com o pastor no final do culto, porque o pastor não pode mentir pregando a palavra, não é? Aí parou por um silêncio, alguns segundos, aí olhou para ele, aí disse: ô moço, deixa eu entender, o peixe engoliu o homem, e ele tirou isso de onde? Aí ele disse assim: está dizendo que está na palavra, num tal de livro de Jonas aí. Aí aquele ancião olhou para ele e disse: ô moço, se está na palavra, eu cria até que Jonas engoliu a baleia e cuspiu ela depois, quanto mais uma baleia engoliu um profeta e depois cuspia ele com vida. Eu não vi na fé, irmãos. Eu dei muita glória dentro da minha alma. E se você sente liberdade nessa noite de dar glória a esse Deus que faz coisas incríveis, vamos aplaudir esse Deus, porque Ele é incrível. É incrível. Para salvar o profeta Fujão e colocar ele no centro da sua vontade, ele mandou um peixe passar ali e dar uma carona a Jonas, uma carona ao destino da obediência que ele estava resistindo em, de alguma forma, provocar e ceder. Mas nós estamos em Nicodemos, e Nicodemos chegou a Jesus Cristo e disse para ele que ninguém fazia aqueles sinais se Deus não fosse com ele. É um fato, mas daí a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus tem uma distância muito grande. E Jesus, ele olhando para Nicodemos, ele fez uma proposta profundamente racional, compreensível e necessária à vida do cristão. Ele olhando para Nicodemos, e ele, de forma avaliativa, percebendo que aquele que muitas vezes lê as Escrituras e a decora com o valor que Nicodemos estava fazendo isso apenas porque tinha sido ensinado pela religião que precisava ter as Escrituras decoradas, sem vivenciar as Escrituras em estado de obediência na sua vida, isso não leva a nada. Levou ele a ser especialista em Bíblia Sagrada, somente isso. Mas convertido, nova criatura, isso é uma outra coisa. E foi exatamente isso que Jesus ensinou aquele especialista em Bíblia. Ele disse: Nicodemos, eu reconheço que você realmente, de fato, é em Israel uma referência de conhecimento na Bíblia Sagrada. Só tem uma coisa, Nicodemos: para chegar aos céus,
Conhecer a Bíblia Sagrada não é tudo. E aí o Nicodemos olhou e disse: não. E o que é necessário? Ele disse: você precisa nascer de novo. Deu um tilt na cabeça daquele religioso. Nascer de novo? O senhor está falando que eu devo entrar no ventre da minha mãe, desse tamanho que eu sou? Coitada da velhinha, eu vou explodir sua barriga. A mente de Nicodemos, impregnada pela palavra de Deus, não era dominada pelo Espírito Santo. Se tornou um profundo conhecedor da Bíblia, mas a Bíblia não tinha autoridade e nem domínio sobre suas ações. Eu conheço muitas pessoas religiosas que têm uma vida literalmente dedicada à religião, mas quando você vai sondar o que aquela pessoa tem de experiências vivenciais com Deus, é absolutamente nada. E eu quero, para a decepção de muitos, dizer que a religião não muda ninguém. Eu conheço pessoas que se envolveram com boas igrejas, lideradas por bons líderes, que foram capazes de viver dezenas de anos, décadas, sem nenhuma transformação de vida. Aquilo que eu conheço, se revestido de arrogância e independência, pode servir de impeditivo para que eu venha a ter conhecimento de fato daquilo que eu preciso saber. Nós somos um grão de areia posto no universo ante tudo aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas através da sua presença controlando a nossa mente. Uma mente potencializada por Deus pode coisas poderosas. Eu gosto da humildade de Sócrates. Sócrates revolucionou o mundo ocidental com a sua filosofia. A Grécia deu grandes filósofos ao mundo. Às vezes eu fico pensando como é que funcionava a filosofia na Grécia, né? Foi um país assim fecundo em uma geração extensa de livres pensadores que iluminaram o mundo com pensamentos que influenciou todo o mundo ocidental. E Sócrates foi um dos mais projetados filósofos que já existiram nesse mundo. Mas de tudo aquilo que ele criou, a frase mais poderosa de Sócrates foi: uma coisa eu sei, é que eu nada sei. Eu gosto de Paulo, irmãos, o escritor desse texto que nos inspira a fé nessa noite. Porque apesar de ter uma intimidade com Deus, que pôde transformar toda a sua existência, era fariseu, irmãos. Fariseu, como Nicodemos, nasceu no farisaísmo, era ortodoxo. Quando Jesus Cristo morreu, o farisaísmo comissionou a Paulo a função de perseguir os cristãos na terra e eliminar da terra o cristianismo que estava nascendo naqueles dias. E Paulo saiu matando, encarcerando, prendendo, até que um dia teve um encontro com Jesus Cristo que revolucionou as suas ideias, que transformou a sua mente. Pois esse homem que tinha revelações poderosas em Deus, esse homem que influenciou o cristianismo, que se espalhou no mundo, fruto do seu trabalho e das suas percepções. Paulo chega em Tirano, passa anos ali fundamentando uma escola teológica para formar pastores que foram enviados para vários países da Europa e espalha o evangelho em vários lugares do mundo. Pois esse Paulo, esse grande homem de Deus, um homem a quem Deus lhe aparecia face a face em Romanos, o texto que nós estamos estudando, ou pelo menos o livro que nós estamos estudando nessa noite, no capítulo 7, nos versículos 24 e 25, ele diz assim, fazendo uma introspecção na sua alma, na sua mente, ele diz: como sou miserável. Não, pastor, você não está falando de Paulo, você está falando de um pecador que estava abandonado, moribundo lá numa praça. Não é Paulo que escreveu isso, não, eu estou falando de Paulo mesmo.
Todos nós, à semelhança de Paulo, somos miseráveis, somos pecadores irremediáveis, se não pusermos travas de controle na nossa mente. A nossa mente tem capacidade criativa para nos levar por caminhos muito distantes de Deus. E Paulo disse assim: quem me libertará desse corpo com sentimentos mortais que querem me levar constantemente à prática do pecado? Era Paulo ministrando a si próprio, porque não existe ministro melhor para você do que você mesmo ministrar a você mesmo. Solução, salvação, correção, a sua própria alma, a sua própria mente, aos seus próprios sentimentos. E aí ele começa construindo esse texto de uma forma bem assim contundente, fazendo uma radiografia dos seus pensamentos, das suas emoções. E ele percebe-se, mesmo sendo o grande homem de Deus que ele era, que mesmo estando muito ligado a Deus, ele tem as mesmas tendências pecaminosas que qualquer cristão tem, e que por isso a vigilância no caso dele tinha que ser ainda mais redobrada, porque se o diabo tem interesse em derrubar a qualquer cristão, no caso de Paulo muito mais, porque ele estava fazendo um verdadeiro estrago na seara de Satanás, espalhando o evangelho por tudo quanto é lugar do mundo. E Paulo, depois que faz essa inflexão, conversando com a sua própria mente, e aliás, um parêntese aqui, você sabe com quem eu mais converso na minha vida? Eu trabalho do lado da minha mulher, desde que nós somos muito jovens. Se eu quiser esconder alguma coisa para ela, eu tenho que ir no banheiro, não consigo esconder nada, nós estamos face a face conversando, mas não é com ela a pessoa que eu converso mais intensamente. A pessoa com quem eu converso mais intensamente todos os dias é comigo mesmo, com a minha mente, para discipliná-la, para corrigi-la, para dizer: ei, se cale, porque você está com vontade de dar resposta a isso, e não é para dar resposta a isso. Deixa que o teu Deus responde, porque as respostas de Deus sempre vêm bem construídas, não afeta e nem destrói nada na sua lateralidade. Ei, não reaja, porque se você reagir, você vai ser agressivo, você vai pecar, você vai descaminhar, você vai desalinhar a sua vida ante o plano que Deus tem para você. Ei, não libere essa palavra, não libere esse pensamento, não consume esse ato, não se vingue, perdoe. Todo dia uma luta se estabelece, até que enfim, no final da noite, quando eu deito a cabeça no travesseiro, eu digo para Deus, invariavelmente: ufa, liberto por mais um dia. Esse eu venci, continuo crente, glória a Deus. É um dia por vez e uma luta a cada dia. Em Romanos, Paulo diz: graças a Deus, a resposta está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, me sinto ainda escravo do pecado. O que ele está dizendo, irmãos? Mesmo sendo o apóstolo que sou, travas em todos os desejos, vigilância em todas as emoções. Eu gosto do Salmo 51, no versículo 17, o salmista diz assim: sacrifício que Deus gosta é um espírito humilde e quebrantado, um coração humilde e arrependido, Deus nunca rejeitará. Mas como é que eu posso mudar? Por que eu devo mudar? Até hoje eu sempre fui assim, impulsivo, colérico, sanguíneo, emocional, ajo de forma irrefletida. Paulo nos convoca à mudança, quando ele diz nesse texto: transformem a vossa mente, para que vocês não sejam influenciados pelo mundo.
pelo pensamento e pelo comportamento da maioria. Transformação é a palavra de Paulo para esse dia, na minha, na sua vida. Não importa se você está aqui ou se você nos assiste pelas redes sociais. Deus está falando de transformação. Ele não está impregnando a nossa alma de nenhuma ideia que não seja bíblica. Mas eu preciso ser estimulado à transformação, porque infelizmente o homem tem essa tendência. A gente só pratica com facilidade uma coisa se houver recompensas. Eu amo a minha mulher de paixão, meu irmão, de paixão. É a segunda maior paixão na minha vida. A primeira é Deus, a segunda é ela. E se ela ficar com ciúme de Deus, eu vou dizer para ela, se entenda com Deus, eu não tenho culpa de nada disso. O que Ele fez comigo me produziu isso. Mas quando ela acorda, e de manhã ela acorda de bom humor, que ela me dá um beijinho, eu vou render mais com ela. Porque eu já acordei recompensado. Mas se ela acordar de mau humor, me tratou de cara feia, eu rendo menos, porque o homem é assim. O homem, ele serve à lei da recompensa. E Deus é esperto, Ele sabe que nós temos essa tendência no coração. E o Paulo, que nos estimula ao controle da mente, ele nos dá razões poderosas para que nós venhamos a estar cedendo controle a Deus. Como disse o salmista, esse é o sacrifício que Deus requer de nós, um coração quebrantado, humilde, uma capacidade de obedecer nos nossos pensamentos a tudo aquilo que Ele determinou para nós. O nosso primeiro relacionamento com adoração, irmãos, se deu na Bíblia Sagrada através de Adão, quando ele faz uma oferta de uma forma tão apaixonada, zelosa, que naquela qualidade daquilo que ele está ofertando a Deus, ele adora a Deus. Você vai ver, por exemplo, que Deus, Ele dá a Abraão um filho, porque Abraão orou pedindo um filho, e Ele deu Isaac, e depois Deus, Ele pede de volta Isaac a Abraão. Que coisa incoerente, irmãos. Abraão passou anos pedindo um filho, quando Deus dá, aí viu Abraão tão apaixonado por um filho, que querendo fazer um test drive, como é oferecer o filho em sacrifício, porque anos depois ele oferecia à humanidade o seu próprio filho, para o perdão dos pecados da humanidade, para sentir no seu coração como era, ele pediu a Abraão, Abraão, me devolva Isaac. E a Bíblia diz que Abraão preparou o sacrifício de Isaac, preparou o altar, o fogo, e só não executou aquele sacrifício porque Deus viu que Abraão ia executar Isaac e disse, pare meu filho, eu já preparei um cordeiro para isso. Mas o que eu quero trazer nessa noite é a realidade de que, como recompensa a sua fidelidade por ele ter devolvido o seu filho, pelo menos nas suas emoções ele devolveu, a Bíblia tirou ele daquele local, a Bíblia diz que Deus tirou ele daquele local e levou ele à beira do mar. E na beira do mar, onde as estrelas parecem que ficam de forma mais expoente, contrastando com a beleza das águas que ficam sendo revolvidas pelo vento, ele disse, Abraão, conta as estrelas dos céus. Ele disse, impossível. Conta as areias do mar. Impossível. Ele disse, pois Abraão, como você me devolveu Isaac, assim será tão numerosa a tua geração de filhos. E hoje, irmãos, cada filho de Deus que se converte no mundo está ligado a essa promessa que Deus fez a Abraão por causa da obediência de Abraão. Como ele foi obediente e ele devolveu Isaac, cada um que se converte é filho de Abraão. Eu lembro de Ana. Ana era estéril, não conseguia gerar. E Elcana, o seu marido, tinha uma outra mulher que convivia com ela e a outra mulher gerava. Ela viveu a opressão e a humilhação de ter uma concorrente dentro de casa que todo dia humilhava ela. Olha, o meu marido pode até amar você mais do que a mim, mas quem dá filhos a ele sou eu. E você sabe, com filhos, eu serei herdeira de toda a fortuna do meu marido. E quando ele falecer, que normalmente naquela época os homens já casavam bem mais velho do que as mulheres, ele morria primeiro. Quando ele morrer, os meus filhos vão herdar tudo que ele tem. Eu dou um chute em você para fora de casa, você sai daqui, você não vai herdar nada. Vai passar fome quando você estiver velhinha.
E aí ela foi aos pés de Deus para orar. E ela disse para Deus: Deus, se você me dá um filho, eu devolvo ele para você. E a Bíblia diz que Deus gerou um filho, ou curou Ana da sua esterilidade, e ela gerou um filho que se chamou Samuel. E ela devolveu Samuel a Deus. Como fruto da sua adoração, da sua disposição emocional de agradecer a Deus por ter lhe dado um filho e ter entregue esse filho a Deus, a Bíblia diz que depois que ela entregou Samuel, ela gerou mais 5 vezes. 3 meninos e 2 meninas. Deus sempre recompensa ao que lhe é fiel. Tudo aquilo que você faz na direção de Deus, há profunda recompensa. E o que Paulo pede a nós hoje, irmãos, é uma mudança extrema, uma mudança de mente, uma mente que controle as suas ações, os seus pensamentos, as suas reações. E eu estou consciente que o homem é extremamente resistente a mudanças. Paulo, nesse texto, ele disse: deixe Deus transformar a sua mente, a sua forma de pensar. E ele determina qual a recompensa disso, a fim de que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as suas vidas. Olha os 3 adjetivos que Paulo, em estímulo a essa mudança de mente, uma mente controlada pelo Espírito Santo, ele está nos dando. Ele diz que nós vamos nos enquadrar e nos alinhar com a condição básica que Deus exige para que nós possamos usufruir da bênção que é usufruir da sua vontade habitando e operando em nós. Ele diz que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Esse é o primeiro estímulo que Deus nos dá, essa mudança. Nós vamos nos alinhar com a sua vontade. E a vontade de Deus é magnífica para a vida da gente. Mas eu quero trazer um segundo princípio bíblico para que você comece agora a pensar e ao sair desse culto passe essa semana toda refletindo nisso. Eu preciso controlar meus pensamentos, a minha mente. A minha mente precisa ser potencializada pelo Espírito Santo para que eu possa fazer coisas poderosas em Deus, eu possa ter atitudes diferentes, não contaminadas, para que eu possa me tornar uma referência de cristão na terra. E Ele nos dá o segundo estímulo. O segundo estímulo está relacionado, irmãos, à aprovação para uma vida eterna. Aqueles que obedecem a Deus são felizes e realizados, porque encontraram o caminho da salvação. O caminho do controle das emoções é fácil? Se você tiver muito conhecimento e se considerar um especialista em religião, vai ser difícil, porque os especialistas resistem. Mas se, como Paulo, você entender que isso é a melhor proposta que Deus podia fazer para você, você vai vivenciar experiências incríveis em Deus. Isso aconteceu na vida de muitos homens que resolveram deixar que Deus trabalhasse nas suas emoções. Talvez de todos os apóstolos, o mais projetado e aquele que nos sirva de exemplo hoje, para nós entendermos que a nossa vida cristã precisa ser ressignificada por uma mente transformada, seja o apóstolo Pedro. Pedro foi o mais proativo de todos os apóstolos de Jesus Cristo. Foi aquele que estava presente em todas as cenas, foi o que ouviu mais prédicas, foi o que presenciou mais milagres, mas era o mais resistente em sua mente. Eu me lembro que quando Jesus falou para ele: Pedro, porque você é muito importante na construção do meu ministério, Satanás pediu para peneirar você. Pedro disse assim: deixa vir, eu vou trucidar Satanás, eu estou pronto para ir com você até a morte. Tadinho de Pedro. Não gosto de homens que desafiam a Satanás, irmãos. Nem Jesus desafiou Satanás. Quando você vê Jesus se referindo a Satanás de uma forma ou de outra, é sempre em um tom de prudência. Para trás de mim, Satanás. Era o que Jesus dizia.
Mas Pedro foi claudicante a vida inteira, porque sendo religioso e andando próximo demais de Jesus, se tornou um especialista em Jesus. Ninguém conhecia mais de Jesus do que Pedro. Mas conhecendo muito a Jesus, ele se conhecia muito pouco. E o grande problema não é conhecer muito a Jesus, é saber se você conhece a si. Porque mesmo conhecendo muito a Jesus, muitos de nós, em uma fração de segundo, somos capazes de atitudes que você mesmo se desconhece. Eu não sei se eu sou menos crente que você, mas algumas vezes na minha vida eu já perguntei para mim mesmo, como é que você foi capaz de fazer isso? Rapaz, você é crente? E dizem que de todas as repreensões que a gente leva na vida, a mais dolorosa não são aquelas que vieram dos nossos pais, dos nossos mestres, dos nossos amigos, da nossa esposa. A minha esposa, ela é uma ministra de correção assim, com foice afiada na minha vida. Se sair para a direita 1 milímetro, ali, epa! Se para a esquerda, opa! Mas de todas as correções, as mais dolorosas são aquelas que você mesmo pratica a si próprio, porque você fica o tempo todo remoendo. Como é que pode? Eu sabia o que devia fazer e não fiz aquilo que Deus esperava que eu fizesse. Mas quando Jesus ressuscitou, apareceu a Pedro e finalmente ele deixou Jesus controlar a sua mente. Irmãos, depois que Jesus começou a controlar a mente de Pedro, ele se tornou profundamente impactante. O homem que precisava ser impactado para impactar outras pessoas, só conseguiu sê-lo quando a sua mente foi transformada. No dia de Pentecostes, o orador de Pentecostes, quem foi? Pedro. Quantas pessoas se converteram no dia de Pentecostes? 3.000 pessoas. Numa outra prédica de Pedro, mais 5.000. Quem foi que viu o batismo no Espírito Santo acontecendo em profusão no dia de Pentecostes? Quem produziu aquele batismo no Espírito Santo com uma pregação inflamada? Pedro. Pedro vivia um nível de mente tão controlada e tão conectada com Deus, que na sua geração, a Bíblia conta, em Atos capítulo 3, que ele entrando no templo, ele viu que à porta do templo um homem esmolava e era aleijado, e ele não tinha dinheiro para dar àquele homem. Glória a Deus que ele não tinha dinheiro, porque se tivesse dinheiro, talvez ele tivesse ofertado a esmola e não tivesse dado a ele o que ele precisava de fato. O homem estava à porta do templo, irmão, nunca tinha aparecido ninguém para ministrar uma palavra profética de cura para ele. Como pode uma coisa dessa? Eu aprendi uma coisa, irmãos, eu oro até para o defunto, eu nunca vi um defunto ressuscitar, mas eu já disse a Deus, Deus não me tira daqui enquanto eu ver uma ressurreição. Irmãos, eu vou fazer uma confissão para você, eu orei até pela ressurreição da minha sogra há uns dias passados, e a bichinha não ressuscitou, eu queria tanto, porque pense numa velhinha para eu amar. Ninguém dava uma palavra profética de mudança para aquele aleijado. Mas naquele dia, Pedro, cheio na sua mente da presença de Deus, mente inflamada, transformada pelo poder de Deus, ele olhou para o homem e disse, olhe para mim. Porque ele percebeu que na transferência de olhares há transferência de unção. E aquele homem, quando olhou para Pedro, os olhos de Pedro estavam inflamados como chamas vivas de fogo. Pedro olhou para ele e disse assim, eu não tenho o que você pede, dinheiro, mas eu tenho algo muito melhor. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. E o homem andou. E o homem andou. Se tu não aplaude um homem que numa palavra de Deus determina a cura para um homem, que hora você vai aplaudir a Deus? Jesus falou, irmãos, que os discípulos iam fazer sinais maiores do que os dele. Eu acho isso um escândalo. Como você era o Filho de Deus? A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo do 15 ao 16, que havia uma quantidade enorme de enfermos, e eles perfilavam enfermos assim deitados no caminho por onde Pedro ia passar. Centenas de pessoas deitadas, moribundas, em macas, em camas, pessoas que não conseguiam andar, pessoas que a medicina não remediava com uma cura. Aliás, a medicina naquela época ainda era incipiente. Você contava com duas coisas:
com o seu corpo, que podia produzir regeneração, com uma medicina que era muito limitada, ou então com um milagre divino. Naquele dia, a Bíblia diz que Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Quando a sombra tocava, o enfermo era curado, o endemoniado era exorcizado. Pedro sequer tinha o trabalho de dizer, demônio, saia dele em nome de Jesus. Dizia não, a sombra já exorcizava. Como isso foi possível, irmãos? A renovação da mente de Pedro. O Ministério do Louvor pode vir aqui, eu vou encerrar esse culto. Mas eu tenho uma notícia fantástica para você. Você foi trazido aqui porque Deus radiografou a sua mente. E disse ao seu espírito, eu vou te levar a um lugar onde você vai descobrir uma palavra incrível, porque eu vou anunciar para você ela. E o que Deus anuncia para você é que você pode muito mais do que aquilo que você é e do que aquilo que você faz. Se você deixar acontecer com a sua mente aquilo que Paulo ministrou, Paulo disse assim, em Romanos 12, suplico, não é um pedido singelo, sem força, é com súplica. Tem duas maneiras de você orar. Uma oração comum, Deus abençoa esse culto. Mas a súplica é diferente, a súplica é fruto de uma alma que sente a dor e quer uma transformação daquela situação. As súplicas são muito mais apropriadas às mães que querem mudanças nos seus filhos, por exemplo, porque as orações são regadas de paixão. E Paulo, ele gesta filhos na sua alma, e com súplicas, ele pede nesse texto de Romanos, eu suplico que entreguem o seu corpo a Deus, por causa de tudo o que ele fez, não é do que ele fará por você, ele já fez, ele enviou Jesus, Jesus morreu por você. Que seja esse o seu sacrifício vivo, uma vida em estado de santidade que agrade a Deus. Aí ele conclui, irmãos, que essa é a forma de sacrifício que agrada a Deus, e ele vai pedir exatamente o que nós estamos estudando hoje. Que nós não imitemos o comportamento desse mundo, mas que nos deixemos ser transformados por Deus na nossa mente, a fim de experimentarmos um encontro com a qualificação necessária para estarmos usufruindo da boa, da perfeita e da agradável vontade de Deus para nós. Pedro teve um encontro com a religião, mas o encontro com a transformação só se deu depois que ele, humilde, não era mais um especialista, agora era um caído, porque negou Jesus 3 vezes no último momento da vida de Jesus Cristo. E agora humilde, se resignou a dizer, Jesus, tem misericórdia de mim, a minha mente precisa ser ressignificada por você. Eu vou pedir a você que fique de pé, nós vamos cantar um hino, e deixe o Espírito de Deus trabalhar no seu coração, enquanto esse louvor aqui é cantado. Daqui a pouco eu volto com uma oração por você, pela sua mente, pelo seu futuro, pela sua casa, pela sua vida, pelos seus destinos, para que você possa muito mais do que aquilo que você tem sido até hoje em Cristo Jesus. Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei.
Irmãos, há alguém aqui em nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus Cristo nessa noite? Para que toda essa mensagem possa ser vivenciada e ressignificada. Nós temos uma pessoa levantando a mão lá atrás. Vem aqui à frente, jovem. Serviço para um membro da igreja. Alguém que é jovem, vem aqui e acompanhe ele. Seja bem-vindo, irmãos. A Bíblia diz que quando nós nos entregamos a Jesus, nós passamos a fazer parte da família de Deus. É isso que acontece com você exatamente agora, através da sua decisão. Diz que o livro da vida é aberto nos céus e o nome daquela pessoa vai ser escrito no livro da vida e por isso ele vai ter a vida eterna. É sua mãe que está ali, ó? Então, quantas horas você já tem de oração por ele, para aquele joelho no chão? Chegou o dia, vamos dar uma salva de palmas. Por uma mãe que ora, irmãos. Por uma mãe que insiste. Muito feliz pela sua decisão. Mas há mais alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida afora ele. Como é seu nome? Vinícius. O Vinícius. O Vinícius já fez a parte dele. Mas quem sabe você nessa noite não quer fazer também. Quer entregar a sua vida? Levante assim a sua mão. Não? Vamos orar pelo Vinícius? Levante assim a sua mão na direção do altar. Pai querido, nessa hora eu quero te agradecer pelo Vinícius. A partir de hoje, Senhor, ele entra na rota da bênção, na rota do favor, da graça, porque ele, como aquele ladrão da cruz, que entregou a sua vida, ó Pai, porque entendeu que aquele que estava do seu lado podia dar a ele a vida eterna, o Vinícius também fez a mesma coisa no dia de hoje. Ele enxergou que estar em Cristo significa viver uma vida abundante, uma vida poderosa e ainda no final desfrutar da vida eterna. Por isso, ó Pai, eu quero te pedir, perdoa os pecados do Vinícius e dá a ele, ó Pai, do teu Espírito Santo, para que a sua mente seja poderosamente controlada, Senhor, pelo teu Espírito, pelos conceitos e valores da tua palavra, e que o Vinícius, ó Pai, inundado do teu Espírito Santo, possa impactar a vida de outras pessoas nessa geração. Nós oramos assim, te pedindo as suas bênçãos sobre ele, em nome de Jesus Cristo. Agora você que está aqui na igreja, coloque aqui a sua mão. Se você está em casa, você também pode, você que está nos assistindo. E agora você vai ser profeta de si mesmo. Diga, mente minha, escute o que Paulo nos falou no dia de hoje. Que a minha mente precisa ser transformada para que haja uma mudança no meu modo de pensar, porque essa é a condição que Deus exigiu para que eu possa usufruir da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita para mim. Amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, irmão. Senta um pouco, porque hoje nós invertemos as ordens da liturgia. O aviso que sempre é no meio vai ser agora no final. Daqui a pouco a gente volta com a bênção apostólica e a oração final. Vem cá, Sarinha, dá os avisos da noite, e daqui a pouco a gente encerra o culto.